Boa noite a todos e todas. Meu nome é Lenerson Polonini, eu sou da Companhia Nova de Teatro e nós estamos começando mais um Diálogos, essa série criada durante a quarentena pelo grupo, não é? Que visa refletir sobre o momento atual, convidando diversos pensadores, especialistas, artistas, ou seja, pessoas de vários campos de pensamento a refletir sobre o momento atual. Hoje nós vamos receber aqui o nosso querido Antônio Quiné. O Antônio Quiné, ele é psicanalista e também ele tem um trabalho muito importante, já há algum tempo ele vem desenvolvendo com a companhia O Inconsciente em Cena, uma companhia do Rio de Janeiro. Eu quero ver se ele já está por aqui para começar essa transmissão com ele, não é? Lembrando que essa conversa ela fica registrada aqui no IGTV e depois também no YouTube. Então eu convido vocês a curtirem não só a nossa página, mas também o nosso canal no YouTube. O Kinelli está aqui, eu vou convidá-lo para fazer essa transmissão e iniciaremos o bate-papo dessa noite. Antônio Quiné, que presença iluminada. Boa noite. Boa noite, Lenerson. Que prazer estar aqui com você. Sou o maior fã do seu trabalho. Aliás, os nossos trabalhos eu acho que se comunicam muito, porque você é um dos, a meu ver, dos poucos encenadores que conseguem colocar o inconsciente em cena. Muito bem, eu lembro um ensaio que eu fui ver, se não me engano, na sua casa, no Jardim Botânico. Era um ensaio sobre Óidipus. Isso, já tem bastante tempo. Exatamente, um mergulho na tragédia grega, né? Nesse esse objeto, né, de tantos estudos, né? Édipo, Óidipus. E era muito interessante a sua abordagem, né? Embora eu tenha visto um ensaio, vi ali as inquietações, os desejos, não é? Que moviam ali você naquele momento. E fiquei muito encantado por, né, poder participar, poder depois conversar com você também. Sou um admirador do seu trabalho, né, como diretor de teatro e também como um pensador do nosso tempo, não é? Um psicanalista que tem aí uma longa trajetória e tem trazido aí, tem dado uma contribuição significativa, né? Tenho acompanhado vez ou outra algumas lives que você tem feito aos domingos e é muito interessante as questões que você levanta, né? Esses dias eu fiquei viajando durante horas vendo a sua explanação sobre a carta roubada do Edgar Allan Poe, que é lindo, né? Um conto lindo do Allan Poe, né? E era interessante como você esmiuçava ali detalhadamente os aspectos psicológicos das personagens, do Dupin e do outro personagem, né, que faz a dupla com ele. Muito, muito bonito, muito bonito. Também sou admirador do seu trabalho. Bom. Muito bom, estou muito feliz de estar aqui. E realmente, aquele ensaio que você assistiu, né, do Ódipus, acho que vai fazer uns 15 anos por aí, eu já tinha encenado 2 peças de teatro, né? E foi a partir Claro. do Ódipus que eu decidi criar minha companhia, que eu chamo de Companhia Inconsciente em Cena. E justamente com a peça do Édipo, né? Que é um momento que eu diria inaugural da psicanálise, porque o Freud ele descobriu o complexo de Édipo não a partir do mito do Édipo, como se pensa, mas a partir da peça de Sófocles. Uau! Édipo Rei, por causa do efeito que isso tem no espectador. Então, é o espetáculo. Eu falo muito, né, para as pessoas que o teatro não se resume à literatura.
Não existe teatro sem... Não é apenas o texto. Não existe o teatro sem o espetáculo, né? E a psicanálise, ela é fundada a partir, né, do... É completamente intrincada com o teatro. O que Freud descobriu? Que nos pacientes dele e nele mesmo, né, existe no inconsciente, isso só aparece em sonhos e de forma deformada, dois desejos criminosos muito fortes, que um é o incesto e o outro é o parricídio, né? O incesto e o parricídio. Então, o que ele vai mostrar é que o espectador, ao assistir à peça Édipo Rei, ele vê colocado em cena os seus desejos criminosos, ou seja, o seu inconsciente em cena. Só que então ele pode curtir e gozar, matar lá o pai, comer a mãe, impunemente na sua cadeira, sentindo terror, sentindo piedade, né? Como diz Aristóteles, são os afetos trágicos por excelência, impunemente na sua cadeira, né? Gozando e sofrendo, digamos, com tudo aquilo. Então, a fundação da psicanálise é completamente tributária, né, do teatro. E a minha, digamos, pesquisa e o meu trabalho, né, de 20 anos para cá, né, eu sou analista, digamos, há 40. Né, já tenho uma certa idade. E teatro passa mais ou menos uns 20 que eu comecei a trabalhar. Então, isso começou justamente com essa peça do Édipo Rei. E mais recentemente, e aliás foi um grande escândalo, né? Porque eu já era o Lênis, eu vou aqui confidencializar publicamente, mas não deixa de ser uma confidência, né, para você, que é um diretor que eu admiro, eu acho que a gente converge muito nas nossas pesquisas cênicas, né? Que eu já era um analista muito conhecido, consagrado, escrevia nos jornais e não sei o quê, né? Porque eu fiz minha formação em Paris e durante 10 anos eu morei lá, então eu vim assim com todo digamos, um cabedal de conhecimento de Lacan, eu fiz minha formação na escola de Lacan e tudo mais. Então, de repente, quando eu começo a fazer teatro, como dramaturgo, encenador e mais recentemente ator também, foi um escândalo. E eu fui rejeitado por todos, tanto pelos analistas que falam assim, não é possível, que nem vai fazer teatro agora, assim como uma certa desconfiança da classe teatral. Como que esse cara vai se meter aqui na nossa área? Então, foi um percurso, né, que eu fui muito incompreendido, foi bem maldito, né, digamos, no início, porque não era, entende, as pessoas não conseguiam entender, dentro de um raciocínio, eu acho, um pouco estreito, mas que a nossa época é assim, né? Se você faz uma coisa, só pode fazer aquilo, não pode fazer outra, né? Porque antigamente, na Idade Média, as pessoas eram múltiplas, o cientista ele era artista, filósofo e tudo mais, né? E que na nossa época houve essa especialização, né? O que é lamentável. E o que aconteceu foi que, à medida, né, que eu nunca abandonei o meu propósito. O meu propósito, que é articular psicanálise com teatro. Eu não sou um simples encenador, eu sou um psicanalista no teatro. Então, o meu propósito, sem esconder de ninguém, então quem vai nas minhas peças tem que gostar de psicanálise e tem que se interessar pelo inconsciente, não é, sabe? Sim, então é sim. um público mesmo, e eu venho ganhando um público assim enorme, né? E sempre tive casa cheia nas minhas temporadas, houve uma grande aceitação do público, né? E pouco a pouco eu fui teorizando muito, tanto do lado da psicanálise quanto do lado, né, do teatro, né? E que eu fui fazendo, já tenho 8 peças montadas, né? E também escritas, e que eu enceno, né? Eu só enceno as peças que eu escrevo, bom, isso é uma opção minha, né, porque eu já escrevo pensando na cena e me interessa, e, bom, faço oficinas de teatro também, dali saem também algumas coisas, né, e eu queria, essa pesquisa toda, digamos, e a teoria, eu lancei
no meu livro O Inconsciente Teatral. Que bela imagem, hein? Não é? Isso foi. Eu tenho uma parceria, Lenerson, com a Regina Miranda. Sim, grande, Que Regina. é grande, Regina Miranda, que é diretora, coreógrafa, minha grande parceira, né? Isso Sim. aqui é uma peça do que eu chamei o Abram-se os Histéricos, que é Ai, que sobre a maravilha. histeria. É Que sobre a maravilha. histeria. Então, a histeria era uma coisa, foi uma coisa bem coreografada, totalmente antinaturalista, né? E Uhum. aqui nesse livro, então, eu desenvolvo toda a parte teórica a partir da psicanálise, né? E numa parte, e na segunda parte eu falo cada capítulo sobre uma peça minha. E tem essa diagramação maravilhosa aqui. O livro acabou virando um Belíssimas grande imagens. objeto com as minhas peças. Essa aqui, por exemplo, tá vendo aqui? Isso eu tive o privilégio e a sorte de ter sido convidado pelo Freud Museum em Londres para representar, isso sou eu de Freud aqui, Você de eu, Freud, eu lembro. eu apresentando uma peça que é o consultório de Freud, e eu fui chamado para apresentar uma peça que é a minha peça Rio de Freud, né? No consultório de Freud em Londres, né? Em Que 2013. privilégio. Foi mesmo. Não, fazer Freud é uma coisa, é uma experiência. E sentar na cadeira dele e com uma paciente dele. E aí fizemos uma peça que foi chamada, era em vários lugares que o público andava, né? Ele Sim. chamava o nome que eu achei muito bacana de A Promenade Performance. Então a gente passeava na casa e terminava aqui, né? Então aqui tem as outras, né, minhas peças que olha o Oidipus aqui, olha, com a Aline Deluna, né, o Elias São Paulo que fez o Édipo, Que né, lindo. numa Linda versão imagem. também. Linda imagem. É, Linda. eu fiz um Édipo na fronteira greco-xingu, Olha só. Bem aonde é interessante, né? uma indumentária meio de índios do Xingu, mas contemporânea, né? Sim, sim. E grego, para mostrar que o Édipo é o homem grego, é o índio, somos nós, e, né? É todo mundo. Então, aqui também, nesse livro, né, tem dos dois lados, aqui, né, as minhas As peças, eu de ilustrações, Freud as de fotos, novo. as imagens. Que Isso. Se bárbaro. quem se interessar, olha, para gente de teatro também pode interessar, Claro, bastante teórico e claro, tal. claro. Está no meu, pode estar à venda no meu site, com o meu nome, né? www.antonioquiné.com.br. E aqui eu Maravilha. desenvolvo Parabéns. toda uma. Obrigado. A Lindo, minha lindo. teoria, que parecer um pouco escandalosa no início, né, mas eu desenvolvo de uma forma, né, bastante, né, bem calcado em Freud, Lacan, né, e na minha experiência também, que eu mostro, Lenerson, acho que você vai entender perfeitamente, eu acho, que Uhum. o modelo do inconsciente não é a literatura, é o teatro. Isso. Por que, que o inconsciente é teatral? Porque como Fiquei é que o intrigado. inconsciente se manifesta? Né? Ah, O inconsciente ele se manifesta nos sonhos, que é a via régia do inconsciente, né? uhum. Ele se manifesta no corpo, na sintomatização do corpo histérico, por exemplo, não uma paralisia, uma dor, alguma coisa, né, que você sente, né? Hoje mesmo eu tive uma sessão com uma paciente que ela dizia que ela sentia um aperto que vinha desde a garganta e que vinha descendo esse aperto até o estômago. E que eu pedi para descrever mais, ela dizia como se tivesse duas mãos assim apertando esse corpo. E é uma dor real. Nossa. Né? E aí eu pedi para ela associar, ela falou, eu falei, quem eram essas mãos? Como é que eram essas mãos? São mãos grandes, gigantes. Eu falei, de homem ou de mulher? De homem. E ela associa imediatamente com o marido dela, que ela se sente sufocada e que não consegue sair, etc. e tal. Para te dar uma ideia dessa sintomatização no corpo, né?
E como né, então, o inconsciente, ele se manifesta nos sonhos, nas fantasias que a gente tem e delírios. Entende? Daqui a pouco você está pensando em coisas totalmente loucas, desconexas. Sim. Né? Ele se manifesta na fala. Eu estou falando, daqui a pouco eu tropeço, eu vou falar, eu falo, eu queria falar meu querido, e eu falo assim, o meu estúpido, ou não, quer dizer, meu querido, o ato falho clássico, né? Então se manifesta aí dessa forma. E em atos, nos atos também. Né? Então, em sonhos, nos atos, na fala, no corpo, né? O inconsciente se manifesta. Assim como no teatro. No teatro nós temos a cena, né? O Tá. palco, a cena, que é muito semelhante às fantasias que a gente tem e aos sonhos. Porque no teatro nós utilizamos os mesmos recursos que o sonhador utiliza para formar o sonho, que não são muitos. Mas, por exemplo, a temporalidade. Você pode sonhar que você é criança, na cena seguinte você é adulto, na outra cena que você já está morto, aí depois volta e não sei o quê. A gente, numa peça de teatro, pode fazer isso também. É uma atemporalidade, do passado, presente e futuro se misturam. Outra coisa também é o emprego da metáfora e da metonímia. No teatro, né, quando eu digo assim, isso daqui é a Arca de Noé, e eu vou beber a Arca de Noé. E funciona no teatro. As pessoas entram numa, sei lá, qualquer objeto pode virar qualquer coisa, né? Uma Tá. mesa pode virar um barco, pode virar uma cama, pode virar, né, uma casa, que é o que a gente usa, né, no teatro. E isso é exatamente a mesma linguagem dos sonhos. Então, eu sempre digo que a encenação, ela é sempre, de alguma forma, uma colocação em cena do inconsciente. Como o inconsciente. É uma ensonhação. E eu sei que Uau. você que faz um teatro não naturalista, você tem muito isso. Por isso que eu acho que nossas pesquisas convergem. Então, tem alguma coisa assim que a gente entra em outra lógica, que não é a lógica do consciente, mas é a lógica do inconsciente. E que Ah, usa os recursos que são recursos de linguagem, que estão na linguagem. aham. A metonímia, né? As botinas sabe, as botinas da Doroteia, de Nelson Aham. Rodrigues, Sim, sim. né? Doroteia é uma peça de Nelson Rodrigues que chega aqui onde só tem mulheres, onde as mulheres da família têm a particularidade de nunca verem os maridos, de sempre fracassarem na noite de núpcias. Né? E aí a Doroteia vai casar, aí chega uma tia com uma caixa de sapatos e tira da caixa de sapato umas botinas que dizem: aqui, este é o seu noivo. Aí aquelas botinas ficam o tempo inteiro em cena como representação metonímica do noivo. Uhum. E, ao mesmo tempo, é uma metáfora porque elas são botinas desabotoadas. E elas remetem, metaforicamente, à barriguilha, ao pênis ausente do marido. Né? Aquelas botinas desabotoadas, como se desabotou uma barriguilha numa noite de núpcias, só que não tem nada. Né? Então, para dar um exemplo, que isso poderia ser perfeitamente um sonho. Sim. Então, dentro desse aspecto, né, que eu analiso, né, bastante no meu livro. Então, esses recursos mostram, entende, que o espetáculo, né, a encenação, a gente a monta como a gente monta e forma os sonhos. Então, esse aspecto fílmico ou de encenação do sonho que nós temos, que tem um termo em alemão, que é chamado Darstellbarkeit, que significa, foi traduzido
não de uma forma muito boa, como figuração, a propriedade de que todo sonho é feito de imagens, é visual. Né? É dessa propriedade que Lacan traduz como encenação. É a encenação de um... O que a gente faz em análise? Nós passamos daquele sonho, que é feito de imagens, para o relato. Né? Nós relatamos. Ao relatar isso, eu vou para o texto. O texto do sonho. Não é? O texto é da ordem da linguagem. O espetáculo e o sonho que é da ordem do imaginário. São imagens, como a cena. Mas, assim como no teatro, nós temos o texto. Né? O texto que você pega do Edgar Allan Poe, o texto, né, que você pegou do Rainer Miller, é o texto. E o texto é o simbólico, né, que faz parte do texto da linguagem do inconsciente. A figuração, que corresponde ao espetáculo, né, e uma coisa que é fundamental, que do inconsciente também, né, são as pulsões. A pulsão, a libido que circula. Né? Essa libido que é dado por um real da presença do ator e da presença do espectador. E por uma circulação de duas pulsões, que são as mais fortes no teatro, que é a pulsão do olhar, do ver e ser visto. Na câmara a gente pode até brincar com isso assim, ó, não é? Claro. Que é a pulsão escópica, e o que Lacan chama, que é a pulsão invocante, que é a voz. A voz. Né? A voz que faz esse circuito aqui, né? E, ao mesmo tempo, vai da minha voz à sua orelha e que provoca afetos, né? Então, esses afetos são da ordem do real pulsional. Então, por isso que, por exemplo, a literatura é um livro fechado que está ali. O teatro, que inclui o texto, o espetáculo, a presença, o espectador, entende? Mostra muito mais o funcionamento das dimensões do espaço psíquico. Né? Então, eu digo que, por um lado, eu acho que os analistas têm muito a aprender com o teatro, como modelo do inconsciente, e, por outro lado, o pessoal de teatro com a psicanálise, que desvenda esses registros. Totalmente. Então, é aí que eu... Não é? Você, nesse sentido, você acha que esse momento de confinamento, as pessoas elas têm refletido sobre o significado da vida, da morte, ou da proximidade dela? É muito interessante isso. Eu só queria, antes de passar por esse ponto, que é fundamental, queria falar um pouco, por exemplo, a sua utilização. Eu só vi duas peças suas, pelo que eu me lembro. Uma que foi a do Rainer Miller e a do Edgar Allan Poe, que você usa muito recurso também de vídeo, né? Sim, sim. Não é? Eu também. Sim. E, por exemplo, é muito interessante como você trabalha o imaginário do vídeo, né, para montagem, inclusive, os cenários em vídeo, que tem algo uma imagem muito forte, com um texto fortíssimo. Então, temos o imaginário e o texto, e emoções muito fortes. Né? Então, isso mostra muito, que eu acho, essa convergência do inconsciente com o teatro. Né? Sim. Para falar sobre a questão, né, do confinamento, é claro que a questão da morte, né, se tornou algo central para todo mundo quando apareceu o Covid. Né? Não só a morte própria, como a morte do outro, né? A morte como uma representação impossível. Né? Os filósofos dizem isso, não há uma representação da morte própria. Só como desaparecimento, né? A gente pode imaginar, né, o medo de morrer, muito mais o medo de desaparecer, porque a morte não tem representação. Você só sabe da morte do outro, propriamente falando, né? Mas a morte realmente virou como em psicanálise a gente diz um significante mestre,
né, que nos ronda a todos, né, e que eu acho que teve um início, um momento assim de muito medo, de pavor, de perplexidade, quando todos fomos obrigados a entrar no confinamento, né? Só que o homem é um ser para a arte. E o sujeito do inconsciente e essa propriedade do ser para a arte, que é o ser humano, ele não é confinável. Né? E nós temos uma particularidade de criação e de adaptação infinitas. Né? Infinitas, é incomensurável a nossa possibilidade de criação. Então, o que eu vejo que aconteceu, assim, perto de mim, na minha área, e eu acho que nas artes também, é depois de passar esse momento de confinamento, de terror, né, e de perplexidade, as pessoas começaram a descobrir um tipo de arte, um tipo de comunicação online, e houve até uma espécie de euforia e entusiasmo com as descobertas e as possibilidades desse novo meio quer dizer, novo nada, né? Mas aquilo que era exceção virou regra, né? E com as milhares de lives que tem, e as possibilidades. Então, acho que, ao mesmo tempo, isso abriu um horizonte de possibilidades enormes. E aí, o que nós percebemos? Nós que, né, fazemos teatro, né, e que eu faço psicanálise também, né? Que Claro. a pulsão escópica, a pulsão invocante e as imagens estão aí. E não é a mesma coisa da gente ver um vídeo ou a gente fazer uma live como a nossa, que eu sei que você está aí de corpo presente, né? E que eu ouço a sua voz, você ouve a minha, há uma circularidade pulsional entre nós dois e as pessoas que estão nos vendo também, né? Então tem alguma coisa que eu digo que não podemos dizer que o virtual, não podemos fazer a oposição completa entre virtual e presencial. São dois tipos de presença, eu Sim, diria. É uma presença isso, porque sim. tem uma comunicação possível, tem essa pulsão que circula, né, entre as pessoas, principalmente a gente não tem o tato, né, não tem o abraço, não tem o beijo, né, Aham. mas nós temos o olhar e a voz, e que são emanações de nós. Eu estou na minha voz e eu estou no meu olhar. E com isso eu posso te tocar com o meu olhar e tocar com a minha voz e me sentir também tocado, né? Como no Uhum. teatro. Sim. Né? Então, eu chamo, eu prefiro usar, temos uma presença virtual e uma presença física. Tá. Né? Uhum. Então, eu acho que a questão da morte, estamos o tempo todo superando a morte. Basta a gente estar vivo, ou você se entrega, entra num estado depressivo, né? E se joga numa cama. Ai, tá muito difícil. Ai, tá difícil. Ai, que horror. E não sei o quê. Ou então você parte para criar alguma coisa, né? Uhum. Uhum. Que eu vejo. Então, tem realmente esse peso da morte, tem o irrespirável, né? Eu acho pior, eu nem sei o que é pior, sinceramente, se é essa pandemia ou esse pandemônio do governo que nos rege atualmente, entende? Porque é um horror, é um Terrível, claro. circo de horrores a cada vez, né? É uma destruição, é um governo necrófilo, né? Onde a gente vê um genocídio em massa acontecendo e não dá para ficar indiferente a isso, Claro. né? Então a Claro. gente vê que não há gestão nenhuma da a gente está há um tempão sem ministro da Saúde, não tem ninguém gerindo, cuidando da gente, digamos assim, né? Ao Exato. contrário, são um genocida no poder, né? Dizendo que minimizando, né? Desviando dinheiro da saúde, minimizando né? Dizendo que é gripezinha, o Idaí e outras coisas mais,
Então, isso eu acho que não é apenas, né, o pavor da morte que tem aí, mas também o desamparo. A gente não tem um amparo, então tem uma coisa do desalento, né, e do desamparo que é muito forte atualmente no Brasil, né? Uhum. Agora, por Ah. outro lado, tem movimentos que reagem muito a isso, né? Eu acho que os artistas estão reagindo também muito a isso, né? Você falou de pulsão, né? Essa palavra que o Freud sempre usava nas suas teorias, enfim. Nesse sentido, o sexo ele acaba sendo uma fuga, né? Um sintoma, uma resposta diante dessa ausência de contato. Explica, por exemplo, a alta procura das pessoas pelos apps de namoro, as relações virtuais, por exemplo. Isso tem a ver com o desejo libidinoso, com o desejo de contato, de acessar o outro? Aí que tá, como eu estava dizendo, eu acho que o senso comum empobrece muito a sexualidade, né? Sim, sim. A sexualidade, primeiro, não se resume ao coito, né? Ela não se resume à penetração, evidentemente. Quando a gente pensa em sexo, logo vem na cabeça uma penetração, né? Algo com penetração, digamos assim, né? Um sexo dessa forma. Mas o que Freud mostra também é que a sexualidade não se resume ao coito, não se resume também ao toque. Entendi o que eu estava falando, né? É que a sexualidade do ser humano também não vai se contentar com confinamento. Então, o recurso à tecnologia é também utilizado, entende? Eu não diria que é um sintoma no sentido patológico do termo, né? É um sinal dos tempos e que também não é possível se reprimir e confinar a sexualidade. As pessoas fazem sexo virtual na boa, né? Usando as suas fantasias, usando os recursos masturbatórios, entende? Com o olhar, com a voz. Eu ouço isso o tempo todo, né? De pacientes, ele quer que eu fale, ele quer que só com a minha voz ele vai gozando com aquilo, e ele quer que eu veja, ele quer que eu me dispa. Então, esses jogos, né, de sedução, né, e que é claro que não é a mesma coisa de você estar junto com uma pessoa, beijando, explorando o corpo dela e se deixando explorar, né? Mas nós temos também é impossível você confinar a pulsão sexual, né? Então, eu vejo isso não tanto do lado negativo, mas do lado criativo, o lado de criação de novas formas de sexualidade, né? Hum. Que é possível usando a tecnologia. E principalmente isso, o olhar e a voz circulando, e que são coisas que são objetos de desejo, a voz e o olhar causam o desejo, né? E causam satisfação, né? Além do toque e do tato, né? Então, essa busca, grande busca de aplicativos e tudo mais, tem namoros que acontecem, porque a linguagem também, você conquista o outro pela linguagem, pela fala, né? Uma paquera pode ter de uma voz de um homem, pode fazer uma mulher gozar, pode fazer uma ereção acontecer, entende? Sabe? Então, eu acho que o, esse momento da pandemia mostra também que a nossa sexualidade não se resume ao toque. Alô? Oi? Você falou que esse momento da pandemia revela que a nossa sexualidade não se resume ao toque. É isso.
não se reduz ao toque, né? Ah, tá. Ela é mais ampla. Aham. Ela é ampla, né? Ela pode ser virtual, ela pode acontecer dessa forma, né? Não estou fazendo uma apologia, não, tá entendendo? Não, você está, na verdade, discorrendo aí sobre a questão que eu apresento para você, que, na verdade, ele tá nas redes, não é? Por exemplo, todas as manifestações que, se você observar, por exemplo, abre o Instagram, né? Você vai ver, são manifestações ali de desejos. Então, pessoas se fotografando na intimidade, expondo partes do corpo, ou expondo ali momentos de solidão, mas momentos de solidão com uma certa erotização. Entende? Então tem Isso, exatamente. um lugar aí que ele está muito. é, ele ficou muito evidente nesse momento da pandemia. Então, nesse sentido Exatamente. que eu resolvi fazer essa pergunta para você, não é? E você brilhantemente trouxe aqui reflexões importantíssimas, da qual eu concordo. Eu acho que é por aí mesmo. Nesse sentido, como é que você vê as relações pós-pandemia? Você acha que nós vamos passar a se relacionar de outras formas com nós mesmos, com os outros, com as tecnologias, com o mundo? Ai, é tão difícil responder isso, eu acho que principalmente que não existe um mundo só, existem vários. Uau! E eu acho que, né, depende muito evidentemente, das classes sociais, das condições em que cada uma pessoa está vivendo a pandemia. Tem gente que não pôde fazer o isolamento social, né, em termos de trabalho, ou até mesmo de sobrevivência, e outros que sim, outros que lucram com isso, né? Agora, é claro que seria. Eu não sou muito otimista de achar que o mundo vai mudar para melhor, Sim. entende? Depois da pandemia. Mas eu acho que é um bom momento para a gente, né, um momento de parada. Tipo, vamos parar o mundo para ver para onde a gente está indo? É claro que é um momento muito importante de reflexão para mostrar de que aquilo que a gente achava normal, tô doido para voltar ao normal. O normal é um desastre. O normal que a gente estava vivendo está, né, voltando tudo igual, eu acho que houve um momento de despertar. Alô, alô, vamos acordar? Olha a merda que a gente está fazendo, olha a destruição do planeta, olha esse capitalismo desenfreado, olha esse individualismo, entende? Onde não tem para mais ninguém, só tem para mim, né? A falta de solidariedade, a falta de consciência de que a vida não é só trabalho, 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 porque esse mundo neoliberal, com os seus ideais que foram se impondo, né? Ideal de riqueza, ideal de você pertencer a uma determinada classe social, né? Prestigiosa, ou então de você ter isso ou ter aquilo, né? Ele vem acompanhado do desastre ambiental, eu diria do desastre das relações, né? E da desconsideração pelo outro, né? Então, o voltar ao normal é péssimo nesse sentido, né? Eu acho que a pandemia deveria ser uma ocasião de se pensar, né, essa forma, né, desse capitalismo desastroso que nós estamos vivendo, numa falta total de espírito comunitário, né? Mas, ao contrário, onde o outro é visto como inimigo,
O outro é visto como inimigo porque ele é um rival, que ele pode pegar o meu emprego, então eu tenho que correr para ser melhor que ele, ou ter mais seguidores do que ele, ou ser isso, ou ser aquilo, né? Em vez de pensar em algo de uma maior solidariedade entre as pessoas, né? Então, o que eu fico pensando é essa volta a casa. A volta, estou falando de uma classe média privilegiada que pôde fazer isso, tá? E que não é todo mundo, evidentemente, né? Mas as pessoas que puderam, né, de voltar para casa, de voltar a uma convivência mais familiar, né, de poder curtir, digamos, a própria casa, quem pôde, né? Entende? De valorizar pequenas coisas, de poder se ocupar de tudo em casa, quem tinha empregado, não sei o que, uma classe média, média alta, né? De ver se esse absurdo, de se dar conta dessa sociedade escravocrata que a gente vive, né? De que tem pouquíssimos que são privilegiados e os outros são esmagados, né? Que não conseguiram fazer, né? Se isolar, tiveram que continuar pegando o transporte público, né? E que vão para o SUS ter que, né, ter um atendimento de esperar horas, dias e às vezes e ser mandado embora para casa e só pegarem casos graves, né? Então as condições são muito diferentes, né? E que eu acho que as pessoas que são privilegiadas as privilegiadas, eu digo, os que puderam fazer o isolamento social, não os que não os imbecis que puderam e não quiseram fazem propaganda contra. Não, esses são os imbecis que nem vale a pena falar deles. Mas os privilegiados que puderam, que se deem conta de quanto, né, nós vivemos nessa sociedade escravocrata, egoísta, individualista, com valores consumistas né, e digamos, dominado pelo espírito capitalista. Né? Eu diria isso, é uma aposta que tenha mais gente que tenha acordado, que não vá dormir de novo. Né? A tendência vai voltar ao sono cotidiano do rame-rame, do trabalho, 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 ganhe, 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 pague as contas e foda-se os outros. Né? Uhum. Então, eu fico pensando nisso. E a arte? Qual o papel da arte nesse cenário, que, né, você acha que ela tem essa capacidade de despertar o encantamento pela vida? Porque as pessoas, nesse momento de confinamento, obviamente quem pôde fazer, né, como você bem ressaltou, o isolamento, elas tiveram um contato muito, quase que diariamente com a arte, vendo filmes, vendo transmissões de peças, vendo óperas, escutando música, criando, pintando, não é? Então, mas ao mesmo tempo, nós temos que dizer, tomara que as pessoas se deem conta da necessidade da arte, porque, né, uma das coisas que eu desenvolvo no meu livro mesmo, a partir de Aristóteles, que ele diz o homem é um ser para a arte. É um ser para a arte, é o que nos diferencia, é o que ele chama de mimesis. Mimesis é a representação artística. Né? É eu pegar uma maçã e representá-la numa tela. Né? E para nós que nos interessa, né, a representação teatral é o paradigma de Aristóteles, né, do que o homem é um ser para o teatro. Né? Então, o homem como ser para a arte, né, ele pode ter, digamos, mais tempo. Eu estou trabalhando mais do que nunca, né? Tem pouquíssimo tempo para ver os filmes que eu queria ver, peças e óperas, etc. Mas o recurso que as pessoas têm, né, tiveram, né, tomara que se deem conta de que é impossível a gente viver sem arte. Né? O Heidegger já dizia, outra definição do homem o homem é aquele que caminha na terra como artista. É isso.
E que a arte, sem a arte o mundo fica irrespirável, completamente irrespirável, né? Agora, por outro lado, os artistas foi a categoria, uma das categorias mais prejudicada, né? Porque todos os filmes pararam, né? As peças de teatro também, então a maioria das peças de teatro são, né, as pessoas fazem por conta própria. Teve um ou outro, né, ainda tem algum outro edital, entende, com um pouquinho, uma merreca de grana, né, para se montar espetáculos e peças online, mas os artistas foram prejudicados demais com essa pandemia, né? Quantas peças foram suspendidas e não tem a plateia, né? Uma plateia pagante, que é necessário ter uma plateia pagante, né, para os artistas sobreviverem, né? É muito difícil ter essa plateia pagante online, né? Não é a mesma coisa, né, das pessoas pagarem, irem num teatro e fazer não sei o quê. Então, o que aconteceu? O contato das pessoas com a arte talvez tenha aumentado, mas os artistas foram completamente, né, sacrificados nisso. Além de uma falta total de apoio, né, do governo. Recentemente foi aprovada a lei, né, Aldir Blanc, né, que dá um certo subsídio, muito Sim. pequeno, né, para os artistas, o que foi um ganho da classe artística muito importante, né, e de alguns políticos que conseguiram. Não sei se foi Jandira, né? Foi Jandira Fegali, né, que Foi levou. uma frente suprapartidária, com Jandira, com Benedita, com vários parlamentares, né? Foi bem interessante. Isso foi, não, um ganho muito legal, mas houve um sacrifício muito grande. Os artistas mereciam ganhar muitíssimo mais, né, nesse momento. Devia ser o oposto, né? Mas aí os museus fecharam, teatro fechou, cinema fechou, né? Com toda razão, né? Porque não era possível, né, aglomeração, né? Então vamos esperar também que a valorização, né? O Gregório do Viver falou sobre isso numa live dele, de valorização do trabalho doméstico, né? A valorização do artista, que isso possa ser alguns ganhos da pandemia, né? E eu acho também que o recurso online chegou para ficar. Se já existia, né, aquilo que vem sendo desenvolvido, né, que ao mesmo tempo tem a experiência, né, de romper barreiras, né? Olha, você em São Paulo, eu aqui no Rio, a gente conversando como se estivesse na mesma sala, né? Maravilhoso. E que isso é um barato, né? Muito legal Maravilhoso. a Maravilhoso. gente, né, a gente Maravilhoso. poder fazer isso. Então, a gente não pode negar que eu acho que a capacidade criativa do ser humano, como eu dizia, ela é ilimitada. E aí acaba conseguindo, até dentro desse pandemundo que está aqui, da gente conseguir alguns ganhos, Aham. né, como ele. A busca pela psicanálise, ela aumentou na pandemia, aqui, né? Demais, demais, demais. Aumentou. Quanto tempo a gente tem, hein? Nós temos ainda 10 minutos aproximadamente. Ah, bom, porque tá anunciando que eu tenho 15% só de bateria, acho que eu vou pôr o carregador, vou sair aqui desse cenário, Mas entende? Mas pelo menos garanto que eu vou continuar aqui com vocês. tá Espera certo. aí. Mas aumentou muito. Sim. E todo tipo de atendimento, né? Ah, Inclusive tem vários. Deixa eu ver aqui, pronto, já conectei. tá certo. Inclusive tem muita demanda, né? Muita demanda, né, não só de análise, como de psicoterapia. Nós, na nossa escola, também montamos uma rede de atendimento de urgência para as comunidades, digamos, mais necessitadas, né?
Então, a gente entra em contato com ONGs e com movimentos dentro das favelas, dentro das comunidades, tipo a Favela da Maré, o Alemão, ou então o movimento Parem de Nos Matar, né? E a gente vê que há uma demanda enorme, enorme, das pessoas que querem falar, né? Porque o falar, de poder contar, de poder expressar o que está acontecendo. Uhum, uhum, Agora, é uma coisa importante, né, que a gente vê que a pandemia é vivida por cada um de uma forma absolutamente singular. hum, Não existe um sentimento assim muito geral que a gente possa psicologizar, digamos assim. uhum, Aquilo vai bater na fantasia de cada um de uma forma diferente. uhum, E isso é uma coisa muito interessante. É como se a urgência desse choque traumático para todo mundo, que é geral, vai se particularizar para cada um de uma determinada maneira. Ou vai bater nos seus próprios traumas, da onde vai bater nele, né? aham, Porque a realidade, a nossa realidade de cada um, é vista através da sua subjetividade. uhum. Então, de uma forma assim geral, eu digo, a pandemia é vivida por cada um segundo a sua fantasia. Uau. E o que é importante é que desperta traumas, vai bater em traumas, vai bater em determinadas fantasias, vai bater em determinados sintomas, alguma coisa, e que se reatualizam daquilo que você já tem. Uhum, Dá para entender? Essa uhum, articulação entre o que está acontecendo com a coletividade como um todo e aquilo que é para cada um. Então, um pode viver a pandemia, né, com o horror do abandono, uhum, porque se sentiu abandonado na infância. uhum, Outro, o horror, digamos, da morte, um medo da morte pavoroso, porque lembra alguma coisa em relação à morte que dê para ele ou não sei o quê. O outro porque está em contato com o marido, com a mulher ali o tempo todo e aí aquilo desperta coisas terríveis na pessoa que não aguenta, sabe? Então uhum. cada coisa, ou então, sei lá, o medo de passar fome, ou até de passar fome mesmo. Mas para o ser humano, a fome não está apenas na comida. Uhum. Ela passa por coisas, né? Pelas significações do inconsciente. Então, o que nós vemos é que essa realidade geral, o trauma coletivo, ele é vivido por cada um como o seu próprio trauma, né? Nós temos ainda mais 6 minutos, mas tem uma pergunta aqui que apareceu que é muito interessante, que é da Rosa, Rosa Freitas, minha parceira aqui na Companhia Nova de Teatro. E aí eu quero ver se você consegue responder de forma bem sintética. A experiência de ver um espetáculo, como você faz, pode sinalizar algumas respostas que a psicanálise daria? Pode. Ah, Eu desenvolvo isso no meu livro. aham, Porque eu acho o seguinte, né? É uma questão bastante complexa, mas o que, que acontece? Quando um espetáculo teatral pode te despertar, como eu estou pegando esse gancho da realidade, né? Eu tá. vou assistir uma peça sua a partir da minha realidade psíquica. Hum, E alguma coisa mas eu coloco a obra de arte num determinado lugar em que a obra de arte vai me afetar como sujeito do inconsciente. Então, alguma coisa da sua obra de arte pode, de repente, despertar uma lembrança que estava completamente recalcada e me dá um insight enorme, né? E me dá um insight.
assim como uma sessão de análise onde a pessoa foi perceber isso. Eu acho que isso pode acontecer sim, né? E é uma das coisas que eu acho que do teatro, né? Que o teatro toca no inconsciente das pessoas. Né? Ele toca. E a gente vê as pessoas, às vezes, sacam, percebem isso, de repente tem um insight, como a gente diz, é que quando tem uma consciência disso. Como não? Entende? Né? Pois as minhas peças, eu gosto muito de fazer debate depois. Gente, não tem uma vez que uma pessoa não faça um relato pessoal, que não é só um comentário de crítico, né? Sim, sim. Mas que faça um relato pessoal de como aquilo bateu nela, me emocionou, me lembrou minha mãe, me lembrou meu pai, ou isso, ou aquilo, alguma coisa assim que aconteceu, que eu descobri. Né? Porque o teatro, a obra de arte, a gente trabalha com isso, com as pulsões, com o inconsciente. Né? Aham, Não é como uma aula. aham. Então, o poder do teatro ele é enorme. Porque o poder até didático de você passar alguma informação, ele é enorme porque ele vai passar a partir do afeto, a partir da pulsão, a partir do inconsciente. Não é só eu te explicar uma coisa como eu estou explicando aqui. Se eu encenasse, teria muito mais efeito. Que, né, eu tô maravilhado com o seu depoimento, com as suas falas, que são preciosas, belíssimas, carregadas aí de conhecimento, tanto do ponto de vista da psicanálise, mas trazendo esse olhar do teatro, não é? Tem muita teatralidade na tua fala, e isso é muito bonito e muito importante o trabalho que você faz. Eu Obrigado. quero dizer que você deve continuar com afinco nessa caminhada, nessa busca que é incansável, e acho que é uma contribuição valiosa para as artes cênicas. Valiosíssima, extremamente valiosa. Não é? E a gente pode, enfim, ficar aqui horas falando sobre isso, e a gente até pode marcar aí um domingo sua de live, nós podemos conversar, Ah, falar sobre vamos teatro, não sim. é? A gente, Tá bom. a gente pode, Vamos combinar. a gente pode continuar essa conversa. Tá bom. Está terminando aqui Maravilha. o Vamos nosso tempo, combinar. nós temos mais 2 minutos. Eu queria, primeiramente, agradecer a sua presença, agradecer por você ter aceitado esse convite. Para mim é uma honra ter esse diálogo com você. Quero dizer que aprendi muito hoje, e todos os nossos colegas, pessoas que estão aqui também acompanhando, aprenderam, tenho certeza. Quero convidar vocês a curtir aqui a página da companhia, a acompanhar também os nossos diálogos às segundas, quartas e sextas. Na sexta-feira nós vamos conversar com o padre Júlio Lancelotti, que tem feito um trabalho incansável com a população de rua aqui na cidade de São Paulo. É um padre progressista e que tem aí dedicado sua vida a esse tipo de trabalho. E depois vocês acompanharem aí o restante da programação. Kiné, muitíssimo obrigado, um prazer falar com você depois de tanto tempo. Obrigado. Então tá bom. Grande abraço. Vamos ver se a gente se vê mais. Vamos combinar. E Vamos combinar. quem quiser então, obter informações sobre o seu livro, é o www.antonioquiné.com.br. Ponto com. Maravilha. E lá tem minhas peças de teatro também, quem quiser. Ah, que maravilha. Que maravilha. Tá bom, que eu publiquei. Então, torcendo para que a gente volte a encenar as nossas peças presencialmente, para que a gente possa se ver e para que a gente possa cada vez mais promover aí esses debates, né? A arte cura, o teatro cura, não é? Isso, a gente exatamente. tem esse papel aí que é importante. Kiné, sinta-se abraçado. Muito obrigado. Você também, querido. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado a todos.